Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O segundo turno da eleição tem 30 vezes mais denúncias de assédio eleitoral do que o primeiro. O Datafolha divulga nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Por causa do volume de armas e munição que Roberto Jefferson mantinha em casa, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina prisão preventiva para o ex-deputado do PTB. Agora ele não tem prazo para deixar a cadeia. O Jornal Nacional está começando. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,7% no trimestre encerrado em setembro, o menor patamar desde 2015. Denúncia de assédio eleitoral numa das maiores fabricantes de aviões do mundo. A Embraer se compromete com o Ministério Público do Trabalho a garantir direito à livre orientação política. Depois de arquivar a ação sobre inserções de rádio, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral vem a público para reiterar a regra de sempre sobre a distribuição da propaganda eleitoral. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo. Alexandre de Moraes também determina a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Pesquisa divulgada agora à noite mostra Lula com 53% e Bolsonaro com 47% dos votos válidos. Na economia, desemprego cai e é o menor desde junho de 2015. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo aqui na TV, no YouTube e no Prime Video. Gente, as denúncias de assédio eleitoral no segundo turno explodiram. Isso não é força de expressão, não. O número aumentou quase 3.000% em relação ao primeiro turno. São mais de 1.700 denúncias só até agora. E uma dessas denúncias envolve uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, a Embraer. O Everton Souza foi atrás dessa história e detalha pra gente agora. Oi, Everton, boa noite, bem-vindo, conta. Obrigado, Mona. Ótima noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da CNN. Foi uma denúncia que foi protocolada por um funcionário da fabricante de aviões com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Essa denúncia que foi feita ao Ministério Público do Trabalho, que a partir daí começou as investigações e as apurações. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, entrou em contato também com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, com quem eu conversei também, perguntando se o sindicato tinha conhecimento de assédio moral. No caso, em relação às eleições, um assédio eleitoral por parte de funcionários da empresa. E um dirigente sindical, segundo resposta do Sindicato dos Metalúrgicos, confirmou essa informação de que aconteceu em um setor específico dentro da Embraer. Não só por um, mas, segundo o sindicato, por vários chefes, ou seja, no plural. E a denúncia seria a seguinte, de uma possível demissão caso o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhe as eleições desse ano. O sindicato informou que vai continuar apurando essa história e vai entrar em contato também com a empresa, com a Embraer. Eu entrei em contato com a Embraer, que respondeu que recebeu sim uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, justamente para reforçar a comunicação interna dentro da empresa. E que a Embraer, ela fez isso, ela reforçou a comunicação interna e soltou uma nota a respeito desse caso, dizendo o seguinte, abre aspas, a Embraer defende o pleno exercício da democracia, respeita as diferentes opiniões e é contra qualquer forma de discriminação, seja de etnia, raça, gênero, religião ou político-partidária, conforme já explicitado em seu Código de Ética e Conduta, fecha aspas, ou seja, tudo isso já tem no Código de Ética e Conduta da empresa, Mona.
quinta-feira, 27 de outubro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Há 3 dias do segundo turno, pesquisa Datafolha mostra diferença nos votos válidos de 4 a 6 pontos percentuais entre os presidenciáveis. Pressionado sobre os planos econômicos no eventual governo, Lula, do PT, divulga carta em que promete combinar responsabilidade fiscal e social. Na Baixada Fluminense, presidente da República que tenta a reeleição faz campanha com segurança reforçada, mira críticas no adversário e defende ações de seu governo na área econômica. Após arquivar caso da campanha de Jair Bolsonaro sobre suposta fraude em propagandas em rádios, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral deixa claro que quem fiscaliza as inserções são os partidos. Isso todos os partidos de boa fé sabem, todos os candidatos de boa fé sabem. O Supremo Tribunal Federal converte para preventiva a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson após ataque a agentes da Polícia Federal. Mesmo com a Petrobras segurando os preços nas refinarias, combustíveis nas bombas sofrem reajustes e motoristas já percebem a alta. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 10 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Hoje na bancada temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira uma nova pesquisa eleitoral. Lula, do PT, ampliou a vantagem sobre Jair Bolsonaro e agora não está mais empatado tecnicamente no limite da margem de erro com o candidato à reeleição pelo PL. 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira. Hoje é dia 27 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição. Você já sabe, para nos assistir é só acessar a página do UOL. Tem a opção também de acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, TikTok, no Twitch e no YouTube também. Você pode deixar seu comentário aí nas nossas lives, tá certo? Eu começo falando sobre a pesquisa Datafolha, que foi divulgada agora há pouco, com as intenções de voto para a presidência da República. Vamos dar uma olhada aqui nos números? Lula tem 49%, Bolsonaro 44%. Brancos e nulos são 5% e indecisos 2%. Considerando apenas votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula aparece com 53%, Bolsonaro com 47%, segundo esse último levantamento do Datafolha. Bom, com isso, permanece altamente estável o quadro para a disputa final da corrida à presidência, que está marcada, então, para o próximo domingo. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, tá certo? Bom, aqui na reportagem que eu estou acompanhando tem vários gráficos, né? Você pode fazer a comparação. Lembrando que o Datafolha ouviu 4.580 pessoas em 252 municípios entre a última terça-feira e hoje. A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela Globo. Está registrada na Justiça Eleitoral. Lembrando que o levantamento não prevê o resultado, tá? É apenas um registro do momento da intenção de voto do eleitor no momento em que ele foi entrevistado. E aí as somas podem ficar acima de 100% também por conta de arredondamentos. Vou chamar os nossos colunistas, Carla Araújo, Kennedy Alencar e Thaís Oyama. Ótima noite aos três, sejam muito... Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. E um dia para lá de especial. Hoje é o aniversário de 1 ano da TV Jovem Pan News. Estamos no ar juntos, mais um ano. E agora, numa data muito especial, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Nosso time hoje formado pelo Ricardo Salles, aqui comigo, com o José Maria Trindade lá em Brasília, o Roberto Mota e também o Paulo Figueiredo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Parlamentares escolhem assinaturas para a CPI do Radiolão. Marco Aurélio Melo declara voto em Bolsonaro e FHC e pede voto em Lula. Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva de Roberto Jefferson. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar
os pingos nos is. O senador Luiz Carlos Reins iniciou na tarde desta quinta-feira a coleta de assinaturas para instalação de uma CPI para apurar indícios de irregularidades na divulgação de inserções eleitorais durante o pleito de 2022. O parlamentar disse querer a adoção de providências cabíveis ao caso, alegando que o PT foi favorecido. Para protocolar o pedido no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Na Câmara, a base do governo também já se movimenta para pedir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Até o momento, 50 assinaturas das 171 já foram colhidas. O pedido é encabeçado pelo deputado Diego Garcia e apoiado por Carla Zambelli, Carlos Jordi e Paulo Martins. A denúncia feita pela campanha de Jair Bolsonaro de que 154 mil inserções políticas não teriam sido feitas em rádios e a posterior exoneração do servidor do TSE foi vista pelos parlamentares como uma espécie de atestado de culpa do Tribunal Superior Eleitoral. Com esse destaque a gente abre o programa desta quinta. Vamos então a Brasília. Boa noite, com Deus e saúde. Desemprego cai no terceiro trimestre. É a menor taxa em 7 anos. Passageiros vivem momentos de terror em avião que pegou uma tempestade e acabou pousando no Brasil. Depois de decolar de novo, mais uma tempestade. E o piloto teve que fazer outro pouso com o para-brisas quebrado e sem um dos motores. A campanha na reta final, o dia dos candidatos à presidência, às vésperas do segundo turno das eleições. Recebeu oferta de empréstimo pelo celular. O que dá para fazer para não cair em golpe? Empresa de viagens deixa na mão torcedores do Flamengo que iam ver final da Libertadores no Equador. Uma cena impressionante. Moradora vê criança pendurada na janela e salva a menina que caiu do terceiro andar. Na série especial, a importância da atividade física no tratamento contra o câncer. Fuga de anunciantes causa prejuízo e derruba ações da empresa dona do Facebook. Surpresa no mundo animal. Espécies que pareciam silenciosas se comunicam com sons. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa com mais uma ação da polícia contra o tráfico internacional de cocaína. A maior parte da droga dessa quadrilha saía do Brasil para Portugal. A prisão do maior traficante português em Lisboa foi uma das principais medidas de combate à quadrilha comandada pelo criminoso Rubem Oliveira, o Xuxas, conhecido por ostentar uma vida de luxo financiada com o lucro do tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia, o esquema conta também com a participação de brasileiros. Essa semana, um novo golpe contra o grupo do chefão do tráfico. 9 pessoas foram presas suspeitas de coordenar um sofisticado esquema de logística e distribuição de cocaína. A investigação aponta que a droga segue da América Latina para o continente europeu. Boa parte da cocaína sai do Brasil em navios e aviões. A investigação apontou que Xuxas é parceiro de um dos maiores narcotraficantes do mundo, o ex-major da PM do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho. Os dois foram presos na mesma semana, em junho. O brasileiro segue detido na Hungria, à espera da extradição. Veja hoje no SBT Brasil. Mulher salva menina de 9 anos ao cair de um prédio em João Pessoa. O ex-jogador do Flamengo, Pablo Mari, é ferido em ataque que deixou um morto na Itália. No Rio, a prisão de um suspeito de abusar das filhas e manter a esposa em cárcere privado. A polícia procura a mulher que roubou R$1 milhão em joias de um apartamento em Belo Horizonte. E o Brasil recebe o primeiro lote de vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 3 anos. É já já. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Um homem foi preso em flagrante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por manter a mulher dele em cárcere privado durante 15 anos. Ele também é suspeito de ter abusado das filhas do casal. Agora, outros destaques desta edição. O ex-deputado Roberto Jefferson teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Campanha do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, vai recorrer da decisão do presidente do TSE. Alexandre de Moraes barrou a investigação sobre possíveis irregularidades na veiculação de propaganda eleitoral. Vamos falar também do voto consciente e da importância de exercer esse direito. Você vai conhecer o seu Felizardo, que aos 104 anos faz questão de ir às urnas. E tem o esporte. Flamengo e Atlético Paranaense realizam o primeiro treino em Guayaquil, no Equador. É a final da Libertadores. A polícia procura uma mulher que invadiu e roubou um apartamento num condomínio de luxo em Belo Horizonte. O prejuízo das vítimas passa de R$1 milhão.